Nosso programa de hoje vai falar de um problema que quando toca a gente, olha, é de doer, mas de doer mesmo, não é brincadeira não. Mesmo que você tenha um seguro. Nós vamos falar hoje sobre roubo de carro. O termo roubo, porque é o genérico conhecido mesmo, uns falam furto, outros não, né? Mas como diz o outro, quem levou um carro, você já fala, ó, roubaram meu carro. Esta é a grande realidade. E neste país o que não falta é gente para levar o patrimônio da gente. Lamentavelmente. Você pega os números, vou pegar dados que colhi hoje, né, num site, por exemplo, que nos últimos 9 anos, por exemplo, foram quase 3 milhões de veículos roubados ou furtados nesse país. Desses, quase 3 milhões, 1,2 milhões, 1.200.000 carros foram recuperados. Se inteiro, se pela metade, queimado ou não, foram recuperados. Por que os demais não são recuperados? Continuamos com aquela velha história de roubou aqui, levou para o Paraguai, levou para a Bolívia. O que não falta é fronteira nesse país, né? Parece que são 10 nações, se não me engano, 10, 11 nações que nós temos aqui, né? Só do lado oeste da nação brasileira. O grande drama, por exemplo, é daquele cidadão, por exemplo, que não tem o seguro e aí leva o carrinho e quase sempre um patrimônio que é único de um cidadão, de uma cidadã. Oh, meu Deus do céu. Vamos tratar desse assunto? Me chamou a atenção exatamente o trabalho realizado por um grupo, mas que começou por alguém que teve o carro roubado, fazendo jornalismo. Foi criativo antes mesmo de estar formado. No programa de ontem eu falava aqui, por exemplo, que as melhores matérias que eu já fiz foram aquelas que eu não saí para fazer. Estava lá no caminho e aí de repente você visualiza alguma coisa e faz. E foram melhores matérias que eu já realizei desses mais de 40 anos de jornalismo que a gente passa. Esta que é a grande verdade. Vamos falar de carro roubado? Se é possível recuperar, qual é o trabalho que se pode fazer? A polícia está preocupada? O seu foi roubado? Liga pra gente, conta a tua história, conta o que aconteceu, conta quem foi que te matou de raiva, né? Eu conheço um bocado, por exemplo, pegam o carro aqui, até descobrem ele do lado de lá, aqui no Goiás mesmo. Aí, eles mesmo matam o cidadão de raiva do lado de cá. Vamos apresentar os nossos convidados? Começar aqui com o amigo Kleber, jornalista, né? E que teve a brilhante ideia de fazer o quero meu carro de volta.com.br. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Celso. Obrigado a todos os telespectadores. Eu não falei o sobrenome, né? Kleber Karpov. Karpov mesmo. Karpov. Onde é que está o russo nessa história aí? O russo é pelo amor ao xadrez. Tá certo. Olha, acompanhando o Kleber, está aqui a Larissa Alves, Oi, jornalista. Tudo bem, moça? Tudo bem? Já formou? Formei. É, que bom. Formamos com trabalho sobre o quero meu carro de volta. Tá certo. Eu vi, inclusive, o seu trabalho muito bem realizado. Vou aproveitar alguns pedacinhos, mas como você estaria comigo, a gente só pegou algumas reportagens realizadas naquele programa que vocês gravaram. Né? E como não poderia faltar aqui, já que estamos falando de trabalho dentro, principalmente da faculdade, de alunos que estavam lá, né? Ela já saiu, ele parece que ainda falta um tiquinho para chegar lá, né? O Kleber. Trouxe o professor junto, né? Meu amigo Francisco Lima, professor Chico, cientista político, nas horas vagas e nas outras também, professor. Muito obrigado, Celso, pelo convite mais uma vez. Vamos discutir esse tema aí que é tão importante para todos, né? Para toda a sociedade, até para quem não foi ainda, não teve, graças a Deus, o carro roubado, porque é um tema que envolve violência, e violência interessa a todos nós, né? E como ultimamente está envolvendo violência, hein, amigo? Demais, demais. A gente falou, por exemplo, o cidadão rouba. Eu perguntava ao colega, que é o João, nosso cameraman, que está bem de frente de mim. Já teve um carro roubado? Ele falou, tive. Achou, queimado. Né? E hoje eles não estão mais queimando só o carro, não. Estão matando a pessoa. Então, estão deixando a pessoa dentro para queimar também. Impressionante. Meu Deus do céu. Como é que aconteceu a tua história de carro roubado e a ideia brilhante, Kleber? Bom, a minha história é... Eu fui fazer uma prova na faculdade e cheguei lá por volta de 8 horas da noite
encostei uma caminhonete D20, né, no estacionamento, fui fazer a prova, quando eu voltei o carro não estava mais lá, né? E o que me chamou a atenção foi que depois eu consegui uns vídeos de uma escola ao lado, né? E o tempo que eles levaram para roubar o carro, fazer o arrombamento e levar o veículo foi de exatos 15 minutos, isso porque o veículo tinha aquela trava de segurança que vinha do pedal até o volante, né? Você dificultou o máximo e assim mesmo leva, né? Exatamente. Acho que não tem, olha, dificulta entre o levar o seu que está com uma trava e o do outro lado que está com, né? Exato. Ele vai levar o do lado, com Exato, certeza. exato. Mas se aquele foi feito de encomenda, você acredita? Na própria delegacia, quando eu fiz o registro de ocorrência, né, o delegado falou, bom, é fruto de encomenda porque é um carro visado, né, que é um carro de valor é uma no das mercado. mais visadas que tem. Exatamente. E era uma D20 89, então ela foi encomenda, pode ter certeza disso. Né. Eu tenho um amigo, tem um amigo, por exemplo, que já 2 caminhonetes já. Foi. Né? Ele é marceneiro, né? A primeira ele estava fazendo uma entrega aqui no Congresso Nacional, amigo. Ele foi lá, fez a entrega ou coisa semelhante. Quando ele voltou, mas onde é que eu parei a caminhonete? Está procurando até hoje. E agora uma recentemente também. E essa segunda eu não sei nem direito onde foi. Né? É impressionante. E aí veio a ideia de... O que acontece é que você faz o registro de ocorrência na delegacia, depois volta para casa. Hoje nós temos a internet para buscar informações, né? Tem as redes sociais, vamos dizer, fui lá, roubaram meu carro, você divulga e faz esse papel de interação com seus amigos, né, nas redes sociais, mas não chega nenhuma informação e como eu trabalhava com desenvolvimento para a internet, eu falei, bom, eu vou criar um site e espero que esse site ajude pessoas no país inteiro, né? A própria polícia não tem um site, né, amigo? Exatamente. Eu fiz uma pesquisa aí com os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, e só 4 estados, né, tinham algum tipo de serviço destinado a vítimas de roubos e furtos. O melhor deles, o do estado do Goiás, o do Distrito Federal, por exemplo, não tinha, né? Mas hoje tem uma notícia boa. Em dezembro do ano passado, agora, no final do ano, dia 11 para ser mais exato, a Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou 2 portais, né, e um aplicativo para a internet que as pessoas podem baixar e instalar no celular. Esse aplicativo chama-se Nesp Cidadão. E esse aplicativo permite que as pessoas utilizem para consultar placas de veículos. Então, você está na estrada, vê um veículo, você faz a consulta da placa, ele te diz. É bem interessante. Né? Quantas vezes está no achômetro mesmo, a gente julga, né, Chico? Você olha, rapaz, isso aí está me cheirando meio esquisito. Né? Quer dizer, se eu estiver ali, eu vou poder fazer um... Exato, você faz a consulta da placa do veículo, se ele tiver restrição de roubo, ele vai apontar, esse carro é roubado, né? E isso é interessante porque a sociedade pode ajudar a segurança pública, que infelizmente é muito falha na recuperação de veículos, né, no país inteiro. Se a gente for observar, eles não têm a mínima preocupação, né? É verdade. Eles não vão sair atrás, até porque você já pensou, se tiver que sair correndo atrás de cada carro roubado ou furtado nesse país, a polícia, que já trabalha em número reduzido, né, e tem que eleger prioridades, ela tem que fazer isso, Chico. Senão, certeza, não para. E o mais grave, mais interessante nessa história da produtividade da polícia, hoje eu estava lendo o blog do nosso colega Odir, né? Ele reproduziu uma entrevista do Sandro Avelado, nosso secretário de Segurança, onde ele reconhece, é uma coisa lamentável, porque o Sandro Avelado é um preparado, tal, né? Qualificado, tanto delegado da Polícia de Polícia Federal e tal, mas ele reconhece, lamentavelmente, a queda na produtividade da Polícia do Distrito Federal. Isso qualquer pessoa poderia fazer tranquilamente, confortavelmente, mas isso admitido pelo próprio secretário de Segurança é declaração da falência das instituições, você entendeu? E isso se for uma tentativa de jogar a população contra a polícia, não rendeu, não vai dar certo. Porque se a polícia caiu na produtividade, isso é ruim para a sociedade, a culpa não é da polícia nem da sociedade, a culpa é do governo. A polícia é muito clara quando diz, a polícia militar, as polícias do Distrito Federal são, são muito claras, deixam muito claro isso, quando elas dizem que essa operação Tartaruga estão fazendo porque o governo não cumpriu o que combinou com elas.
É a forma que eles têm de reagir. É a forma correta, não sei e tal. É ruim para a sociedade, é péssimo. Mas a culpa é da polícia? Não. O grande prejudicado é a sociedade e o grande culpado é o governo. Ou seja, apesar de toda a capacidade, de todas as qualificações do Sandro Avelar, parece que essa coisa da má gestão desse governo contaminou também o Sandro Avelar e a área de segurança do Distrito Federal. Efeito cascata. Eu tinha um tio que dizia que, dependendo das circunstâncias, até perna quebrada é contagioso. E essa coisa contagiou também a segurança. Se você chegar aqui no programa e eu estiver de baixo astral, certo? Se eu Contamina tiver naquele todos, dia que eu tomei, vamos dizer, um remedinho que me deixou, como diz o outro, jururu, amigo, não sai programa não porque sai, vocês vão entrar na mesma sintonia. É o clima. E se o de vocês estiver assim, eu também entrarei na sintonia. É impressionante. Sem dúvida alguma. Não tem como fazer. E aí, moça, como é que a gente caminha aí para poder buscar o carro perdido, né? Porque quase sempre quando levaram, a gente nunca acredita que vai recuperá-lo amanhã, né? Aí o que a gente tem agora de recurso, né? A pessoa tem um carro roubado, é a segurança pública que é falha, como já foi dito. As redes sociais, que é compartilhar entre amigos, procurar que pessoas vejam. E agora a gente está procurando, tá buscando novos recursos, né? No caso, eu quero meu carro de volta, que é o site que você pode entrar e cadastrar a placa do seu carro, procurar carros que já foram roubados, que estão cadastrados lá. E essas são as poucas formas que a gente tem, né? Mas já é mais uma opção, ou pelo menos uma opção. É uma opção, E lá onde está concentrado uma ferramenta exclusiva para esse tipo de situação, que poucas pessoas dão ênfase, né? Poucas pessoas dão atenção. Eu tive... Interessante desse site, desse trabalho que eles fizeram, e eu tive a honra de participar da banca, avaliadora que passaram com 10, nota máxima, que ele é nacional. Entendeu? Então você tem seu carro roubado na Bahia, isso não existia até poucos dias, não existia essa coisa. É roubado na Bahia, você cadastra lá, e mais do que isso, que é outra coisa interessante, eles monitoram. No dia que o carro é recuperado, vamos supor, roubado na Bahia e localizado no Maranhão, por exemplo, a pessoa informa, alguém informa, lá tem um dispositivo aí que eles entendem bem, e aí você toma conhecimento. A polícia do DF não tem instrumento para isso, a polícia de outros estados também não tem. Mas esse site tem, esse é que é o grande tchan desse site que deu essa coisa que já foram procurados pela imprensa, a grande imprensa do país, já apareceram em revistas e tal, por causa desse diferencial. E utilizando uma ferramenta que está aí à nossa disposição, que é a internet, né? Você já teve um carro roubado? Graças a Deus, não. Ainda não. Você já teve? Você é muito novinha ainda, né? Ainda vai ter que, né? Rodar um pouquinho mais, né? Não, mas eu torço todos os dias, assim, quando eu saio com o meu carro, eu volto pro estacionamento, assim, esteja lá, esteja lá, esteja lá. Porque dá medo, né? Deus do céu. Eu já tive um, né? Aliás, eu não posso nem muito reclamar, não. Eu sou dos raricíssimos em que roubaram um carro e devolveram ele depois muito melhor do que estava. Um golzinho chumbadinho, não me lembro nem o ano, entendeu? Daqueles que eles roubavam, levavam para pegar o motor e fazer ultraleve ou coisa semelhante, né? Aí é lógico, evidente, por ser jornalista, estar no meio, o cara e tudo devia mais, ser seu apelamos para a Secretaria e de Segurança e a polícia foi em cima mesmo e começou, porque eles conhecem o caminho da roça. Eles sabem. Fecharam o cerco. Resultado, aí o bando que deve ter levado resolveu, opa, vamos devolver esse carro, isso aí vai acabar sobrando para nós. É porque a polícia sabe exatamente, ela tem um mapeado. Eles foram no lugar certinho. Tem um serviço de inteligência que é muito bom. Aí, resultado, estou eu dormindo um dia, aí 6 horas da manhã me ligaram, olha, largaram o seu carro aqui em frente a um motel na Ceilândia. Né? Tanque cheio, você pode vir, tanque cheio, os bancos que era de golzinho pereba eram de um Passat zero, os faróis tinham um farol meio caolhinho assim, deram uma aprumada, ajeitaram o carro, mas devolveram bonitaço o carro. Né? Oh, coisa boa. Mas que é triste, né? Eu estou falando o lado bom de quando descobri o carro, né? E renovado, mas no dia que levaram, eu falei, meu Deus, era a minha perebinha aqui, tão pequenininha e levaram o meu bichinho. Quer ver? É triste. Mostra o rapaz aí que teve um carro roubado. No quadro Dicas de Segurança, veja o caso de sequestro relâmpago seguido de roubo de carro. O motorista Geraldo Malaquias teve a van escolar roubada, caso que demonstra bem o drama de milhares de vítimas de roubos e furtos de veículos. Fui vítima de sequestro, levaram meu carro. Ligou um rapaz pedindo para mim fazer um frete para ele.
E eu falei que dava para fazer, porque era à noite, né? Aí daí eles embarcaram dentro do carro e a gente fomos lá para Asa Norte para pegar o restante do pessoal. Aí cheguei lá debaixo de um prédio lá na 214 Norte. Aí esperamos lá um pouquinho. Aí o rapaz ligou para alguém. Aí disse: não, vamos descer, já estamos descendo. Eu falei, aí foi a hora que eu percebi alguma coisa assim e perguntei onde é que foi que eles arrumaram meu telefone. Aí ele: não, foi lá na porta do condomínio mesmo. Eu falei: mas eu nunca fui naquele condomínio ali, moço. Aí foi a hora que eles anunciaram o assalto. Um me pegou por trás, me deu um gogó. E o outro já vendou meu olho e o outro amarrou as minhas mãos. E disse: puxa a arma. Aí foi a hora que eu falei: não vou reagir não, pode levar tudo aí. Me amarraram, né, e me deixaram lá perto de Unaí. Caramba, hein, amigo? É cada vez a violência beirando o mar, né? É verdade. Aí você começa, mesmo sendo um troço triste, você lembra bons tempos aquele que só levava o carro, né, amigo? É verdade. Que coisa de maluco. Do pessoal que entra no site, né? Quero meu carro de volta. E que faz lá a colocação de que o carro foi levado. Isso tem sido uma praxe? Olha, o sequestro relâmpago, no entanto, a gente não identifica como, se foi roubo, se foi furto, se foi sequestro. A gente identifica o delito, né? Ou seja, eu tenho um espaço para cadastrar o veículo roubado ou furtado. E hoje nós temos usuário no país inteiro, mas tem alguns casos que chamam a atenção, que as pessoas escrevem: olha, ocorreu isso, que geralmente ela faz uma descrição. E alguns casos chamam a atenção, o dele chamou, por exemplo, porque ele passou por uma situação de sequestro, eles conseguiram identificar o sequestrador, os ladrões, e a polícia chegou a intimar um deles, foi lá, prestou depoimento e saiu como se fosse gente fina e nada aconteceu com a pessoa. Isso chamou muita atenção aqui em Brasília. É uma dificuldade, né? A gente citou o caso da polícia, já trabalha com pouca gente, né? Há um déficit. Eu estava vendo uma entrevista que você fez, gravada só, voz, com o Divinato. Sim. É a Federação dos Policiais, não é isso? Exato. Né? O Divinato mostrando o caso de Goiás aqui, que eu achei interessantíssimo. 246 municípios, conta apenas com 5 peritos para vistoriar os veículos recuperados. Exato. E não se entrega um veículo depois sem que ele seja vistoriado. Sem que seja feita a vistoria. E aí o que acontece? Com 5 peritos, com o Estado, com 246 municípios, leva-se a crer que aqueles peritos não vão dar conta da demanda nem da capital. E aí muitas vezes os veículos são recuperados, ficam nos pátios envelhecendo, né? E não são devolvidos aos proprietários. São deixados em pátios. Quem passa por aqui, vai aqui para a Asa Norte por dentro, passando pelo Palácio do Buriti aqui, você vai ver o pátio do Detran lá na frente, está lá lotado. Centenas e centenas, para não dizer milhares de carros parados. Você vai aqui no Departamento de Polícia especializado aqui, né? A mesma coisa, está lá um bando de carro. Você vai para qualquer uma das nossas estradas, pegando as nossas polícias rodoviárias, você vai aqui na BR-020, 040, a mesma coisa, do lado do carros, e aí você só, rapaz, o carro já está detonado. Essa é a grande verdade. Exato. Aí quando vai devolvido, nem consegue mais utilizar o carro. Quando é devolvido, né? Não, fora o convencimento, às vezes, né? Eu não estou querendo dizer que todo mundo faça isso, mas eu conheço uma pessoa, por exemplo, que teve o carro roubado, né? Foi levado, aí foi encontrado aqui, perto de Valparaíso. Aí liga lá o pessoal da própria delegacia, né? E falou: não, e tal, nós tivemos muito trabalho, e tal. Na verdade, aí citou um agrado, né? E aí eu disse: não, amigo, já vou pegar meu carro lascado, como diz o outro. Já estou correndo atrás. Ainda vou ter que pagar para pegar meu carro, né? Eu vou, mas moço, senão demora demais. E aí sabe o que acontece? Fica no pátio aqui, você pode chegar, ele está lá assim, os 4 pneus, né? E chegou até, depois citou mais coisa, até o motor. Exatamente. Ou nem o carro está mais lá, mas você sabe que isso é típico das burocracias. A nossa cultura de serviço público, ela tem mudado, não tenha dúvida, tem melhorado, etc. e tal. Mas ainda é muito forte nela aquela cultura de criar dificuldade para vender facilidade. Aí, em que eles se apoiam? Nessa herança, né, de serviço público e também na falta de pessoal. Como esse caso, por exemplo, 5 peritos para um estado como Goiás, isso é um prato cheio para quem quer vender facilidade no meio, né? Então, isso estimula
os governos de estados, não digo as polícias, porque isso é decisão tomada pelo secretário de segurança para cima, com o governador, né? Eles têm que se tocar. O Goiás é um estado importante, soma e muito no PIB nacional, é centro do país, é um estado, enfim, não precisa nem dizer da importância aqui, do peso do Goiás no contexto nacional. E 5 peritos para isso é uma vergonha. Né? É uma vergonha, é complicado, entendeu? Ou seja, cadê o avanço, cadê o comprometimento do governo, do Estado, né, dos órgãos públicos com a população? Ah, não tem, faz concurso. Porque uma coisa a gente entende, como aqui, por exemplo, essa questão, mudando um pouco para a saúde aqui do DF, tem concurso, os médicos passam, mas não assumem. A gente vai ver o porquê. Mas esse caso aí, pergunta se tem concurso. Não tem, tem que ter concurso, cara. Tem que ter e dar posse, botar a gente para trabalhar. Não se gasta dinheiro com tanta coisa. E tem recursos para isso. Com certeza tem. Agora, né, 5 se fizerem o serviço para bem 200 feito, vai ter a resposta. Como disse o Kleber, não dá, vai ter a resposta, não vai dar nem para a capital, né? Hoje, nós citamos, por exemplo, né, você citou, teve a caminhoneta, né? Sim. Roubada, levada. Né? E aí a gente citou que é um olhômetro. Mas elas existem em menor quantidade. Então, nós sabemos, por exemplo, quais são os carros mais roubados hoje? Olha, os carros mais roubados são carros populares, né? Você tem o Fiat, o Palio, né? O Gol, são os mais roubados. O Gol ainda continua sendo a bola da vez. Continua ainda como a bola da vez. E uma No coisa Fiat, interessante é porque você pega, são os carros baratos, né? E aí você tem a questão das dinâmicas de roubos e furtos de veículos. Por exemplo, a caminhonete, ela foi roubada, mas ela tem uma destinação X. Isso, uma caminhonete 89, né? Mas ela vai para onde? Vai para uma fazenda, para uma chácara, para o interior, para rodar ali dentro, para transporte de carga ou para transporte de pessoas. Às vezes não perde nem tempo de remarcar chassis ou coisa que valha, né? Exato. Ela vai rodar por lá mesmo, ninguém Fica vai por prestar ali, atenção. Às vezes não trocam nem placa, né? Porque sabem que a polícia local ali não vai fazer investigação. Às vezes, como uma pessoa me falou, o fazendeiro é colega do delegado, então acaba ficando nisso, né? E você tem, por exemplo, os populares que são roubados, são furtados muitas vezes para desmontes, para pegar a peça e revender no mercado paralelo. Folclore, não, de que os carros são roubados para desmontar? Não, será que vale a pena mesmo? Na verdade, você tem uma indústria paralela, né? Tanto que o governador Alckmin agora sancionou uma lei em São Paulo, pegando pesado nesses desmanches de carro. Porque em São Paulo, tudo em São Paulo é mais. Em São Paulo, você sabe. Tudo São lá Paulo é muito. Tem regiões que fazem isso aí. O que presta e o que não presta. Você quer comprar peça usada, você chega ali e você escolhe o que você quiser. Essa indústria é alimentada pela indústria de roubo de carro. Esse desmanche, né, em grande parte. Então o governador Alckmin finalmente sancionou agora há poucos dias, aí, 10, 15 dias, uma lei jogando duro contra essa coisa do desmanche. Né? Porque tem que ser, porque é uma das principais destinações, principalmente de carro popular. Né? É para isso. Outros carros, como por exemplo, aí tem uns carros direcionados, esse do Kleber, por exemplo, a destinação é essa. Carros de luxo é para trocar por droga, vai para o Paraguai, para a Bolívia, aí você troca por droga, arma, entendeu? Ou seja, aquilo que eu disse no começo, você não teve seu carro roubado, mas todo carro que é roubado pode lhe afetar. Porque o cara troca por uma arma que pode lhe assaltar. Verdade. Troca por droga que pode consumir, vender para alguém da sua família, trazer para dentro da sua casa. Então, todo roubo de carro afeta direta e indiretamente a sociedade. Rapaz, eu fico imaginando, eu fico em tempo de comunicação total. Você acabou de citar aqui, né, como novidade, e que bom que isso esteja acontecendo, né, esteja já acontecendo, que você pode ir lá através, né, e pegar uma placa de carro e descobrir rapidamente se foi roubado ou não, se está lá um registro de furto ou coisa semelhante. Né? Agora esses carros saem daqui, passam pela Ponte da Amizade ali, passa pelas cidadezinhas que você pula uma ruazinha, né? Você já está do outro lado de outra nação, né? E eles são, eu conheço gente, eu conheço uma pessoa, que ele roubou o próprio carro. Ele mais ou menos soube que o carro tinha ido para as bandas, eu não sei se dos Paraguai da vida aí, certo? E ele foi no encalço, chegou lá, viu o carro, roubou de volta. Deu um jeitinho, roubou o próprio carro, atravessou a ponte e aí já estava no lugar onde o carro é dele. É uma cumplicidade de certas autoridades, daqui, de lá. Tem isso também, entendeu? Lamentavelmente tem isso, né?
É claro que isso tem avançado, tem evoluído, as polícias têm avançado nesse sentido de combater e tal, mas ainda está muito longe de ser o ideal, né? Ainda existe muito isso, lamentavelmente. A gente vê, ontem mesmo a gente viu a PM de São Paulo espancando o camarada lá indefeso, caíram de chute o cara no chão, em plena capital paulista. Você imagina o que não acontece lá no interior do meu Maranhão, lá no Piauí, que é do lado. Enfim, ainda existe isso, né? Então, existe essa conivência das polícias, daqui, do Paraguai, da Bolívia, aqui da Quando fronteira, você sem vê dúvida desbaratando quadrilha e de ver gente de dentro do próprio órgãos de Sempre tem trânsito, alguém de dentro. né? Sempre tem alguém. Facilitando a vida e tudo mais, isso é coisa mais comum. Exato, Hoje, exatamente, hoje quando você vê um roubo em loja, não sei, a primeira coisa que você diz, alguém de dentro entregou o serviço. Até um roubo de padaria, tem uma Com panificadora certeza. perto da minha casa que já assaltaram 2 vezes, coincidentemente em dia de pagamento. Foi a primeira coisa que se pensou, alguém deu o serviço. Alguém de dentro. E na prática você tem, ou seja, os criminosos estão organizados. Então você tem um crime organizado, né? E os caras roubam já sabendo o que vão fazer. Então é muito comum, por exemplo, antigamente você tinha casos de roubos de veículos, beleza, de roubos e furtos. Hoje você tem quadrilhas sendo pegas, né, que são especializadas em roubo de motos, que são especializadas em roubo de caminhões e de cargas, que são especializadas em roubo de veículos, né, e aí com as destinações... Já há um segmento, exatamente. E a pessoa que rouba aqui na ponta, o ladrão, é o que menos ganha nessa brincadeira, né? Ele faz o trabalho duro. Eu ouvi em algum lugar que o gaiatinho que vai lá e pega o carro e leva... É na faixa de 200, 300 reais. Ele ganha, acho que 1%, 2% do valor valor de um menos veículo. Ganha. Agora eu tive um professor na UNB, lá na pós-graduação, que ele dizia que o crime não é organizado. O Estado é que é desorganizado. Essa aqui é a verdade. Está aí o exemplo. Está aí o exemplo, entendeu? Caramba, amigo. Aí os carros roubados, por exemplo, eles são vendidos na ordem de 20% do valor real do veículo, né? E o cara que vai lá e rouba o carro, ele ganha mixaria. Digamos, um carro de 100 mil que é vendido por 20 mil, essa pessoa ganha R$1.000, entendeu? Mas isso alimenta o mercado inteiro no país, né? E, infelizmente, o Estado, é muito comum a gente ver que o Estado tem agentes da própria segurança pública que é conivente e que propicia, faz com que a coisa aconteça, seja dando documentos novos, seja ajudando a adulterar, seja fazendo vista grossa e por aí vai. É triste, né? Olha, é complicado. Vamos mostrar mais um dos vídeos que eles fizeram dentro de um programa gravado, falando exatamente, né, do site que vocês representam. Mostra aí, por favor. Roubado e fica o financiamento. O que fazer? Mãe e filho passaram pelo mesmo problema. Além de terem os carros levados por criminosos, ainda tiveram que arcar com as prestações em aberto. A funcionária pública Solange Lopes fala sobre esse drama. Solange, explica pra gente como é que foi o momento do assalto. Eu estava parada em frente a um condomínio na Ponte Alta Norte. Chegaram 2 assaltantes em uma moto e o carona colocou o revólver no meu rosto, exigiu que eu descesse, não gritasse, deixasse tudo que tinha dentro do carro. Eu desci e eles levaram o meu carro. Quais foram os problemas que você teve sem seu veículo? Bom, o meu carro ele foi recuperado 11 dias após o assalto. Eu só soube que ele tinha sido recuperado 7 meses depois. Esse tempo todo ele ficou na porta da delegacia na cidade ocidental. Para trabalhar, para ir a médico, a minha vida social toda mudou pela falta do carro. Quando eu não conseguia um carro emprestado, eu fazia a pé ou de ônibus. Isso me causou muitos transtornos, muito aborrecimento. A gente não tem nenhum amparo legal para não pagar as prestações. Então, eu acredito, como todo mundo tem medo de ter o nome sujo, de ter o nome no SPC e tudo, a gente continua pagando. Eu não sei se isso é legal, se isso é o certo, porque a gente perde um bem e continua pagando o parcelamento que já tem juros embutidos, né? O meu filho também teve um carro roubado, ele foi roubado no plano piloto, quitamos o carro e até hoje ele não recuperou o carro. Então, quer dizer, foi um dinheiro praticamente jogado fora.
De acordo com dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras, 56% dos veículos nacionais com até 15 anos de uso têm algum tipo de financiamento. E se a pessoa tem um carro financiado roubado, o que fazer? Nunca deve parar de pagar o financiamento. O financiamento é um contrato estabelecido entre o cliente, o credor e o banco, né? Então, ela, ao ter o carro roubado, ela tem que continuar pagando o empréstimo porque foi um acordo, um compromisso que ela firmou em contrato com a instituição financeira. Então, ela nunca deve deixar de pagar. Quando você toma um empréstimo de financiamento de veículo, você deixa o veículo alienado à instituição financeira. Ou seja, aquela é a garantia real que o banco tem para com o crédito que o banco passou para o cliente. Se o carro é roubado, o banco perdeu essa garantia real. Então, ele tem que apresentar uma nova garantia real para continuar com aquela linha de crédito, com aquele empréstimo nos parâmetros que foram estabelecidos inicialmente. Se em não apresentando essa garantia real, aí ela tem que ir ao banco e buscar uma renegociação no sentido de encontrar uma nova linha de crédito para adequar esse financiamento. Ou seja, possivelmente com a taxa de juros mais alta, já que ela não vai ter uma garantia real para oferecer. Mas ela deve procurar o banco para tentar negociar e o banco tem interesse porque para o banco é melhor renegociar essa operação do que ir para inadimplemento, né? Rapaz, duas coisas me chamaram a atenção, Chico, e eu ia até dizer isso para você. Você prestou atenção, tem que continuar pagando, não tem outra saída, né? A senhorinha, por exemplo, o carro dela foi encontrado 11 dias depois, ela só tomou conhecimento 7 meses depois. Lá no pátio da delegacia. Isso, imagina como é que estava o carro aqui dela, do lado, né? Em Valparaíso. E a palavra do economista, né? Falando, por exemplo, você tem que repor a garantia bancária. Quer dizer, o carro está alienado fiduciariamente. O consumidor no Brasil, isso tem melhorado um pouco, mas ainda é um grande refém de tudo. E ainda não sabe reclamar. Nós consumimos produtos e serviços, alguns já de primeiro mundo, mas somos ainda um consumidor de terceiro ou de quarto mundo. Né? Nós ainda não aprendemos a reclamar. Quando você vê alguém reclamando numa loja, aquele cara é chato. Não é não, ele é um consumidor lesado, ele está lá tratando dos direitos dele. Entendeu? Então isso nós temos que evoluir também. E um produto como esse, um programa como esse, um trabalho como esse da faculdade, colabora muito nesse sentido. É mais um local onde você tem para pôr o gogó, pôr a boca e reclamar. A sociedade tem que reclamar. Os governos, os mandantes, os mandatários só cedem, não cedem porque são bonzinhos, a história da humanidade mostra isso, você sabe muito bem. Cedem quando são cobrados, quando são pressionados. Está aí as manifestações nas ruas. Só cedem sob pressão. Ninguém cede caridosamente. O governo, eu acho que eu vou fazer ali uma... Não, tem que fazer porque a população foi, exigiu, pressionou e cobrou. Só cedem assim. E assim é com essa questão também, relação ao consumidor, leis de defesa do consumidor, que estão boas, mas tem que avançar, tem que melhorar. Você vê aí as empresas aéreas. Mostra o aeroporto de São Paulo, perderam 100 malas no final de semana no aeroporto de São Paulo. Absurdo. A empresa, não temos nada a ver com isso. Como não tem? Eu voei com vocês, entreguei a mala para vocês. Tudo para tudo, inclusive embutido na passagem, tem uma taxa ali de seguro. Mas, rapaz, depois para você receber alguma coisa, vai te matar. É melhor não receber, porque vai te matar de raiva, porque eles vão te pagar. A ideia deles é que você desista. Desista dos seus direitos. Agora, o que é interessante, Celso, desse produto, do trabalho dos alunos, é que duas coisas que eu achei interessantíssimas deles. É que eu nunca vi, eu tenho 5 anos lá na faculdade, eu nunca vi um trabalho de conclusão de curso envolver de forma voluntária mesmo, tantos colegas que quiseram participar e que participaram e que colaboraram. E mais do que isso, qual é o espírito do trabalho acadêmico de conclusão de curso, da monografia ou do TCC? É que o aluno retribua para a sociedade o que ela investiu nele naquele período. E raríssimos trabalhos retribuem ou retribuíram, e aí mais vão retribuir tanto à sociedade como este produto, este trabalho. Isso é que me fascinou nesse trabalho.
entendeu? A importância que ele tem, a oportunidade, o oportunismo, bom oportunismo que os alunos tiverem para fazer esse produto. Agora, poucos serão tão úteis e são tão úteis à aí sociedade. daí a importância de se divulgar e de se mostrar que há Exatamente. caminhos, né? Exatamente. O cidadão, por exemplo, teve o carro, foi ali, né? Ela falou Cidade Ocidental, se não me engano, a senhora, né? Exato. Foi até lá, quer dizer, o cidadão entrou lá dentro, ele está vendo lá outros carros que foram levados e que foram encontrados, Então, ele mas joga pra numa dentro. rede social, ele joga lá no site de Exato. vocês, vai bater, né? Vai confrontar, Vai com, confrontar com aqueles que registraram seus carros levados. Vai haver uma aproximação. Não esperaria 7 meses como essa senhora para Exatamente. descobrir que o carro dela Imagina que estava lá. situação devia estar esse carro, né? 7 meses parado, 7 meses parado. no meio do Bom, tempo. eu até admito que ele estivesse lá onde o vento faz a curva, né? Que o cidadão não. Mas do lado aqui. aqui do Distrito Federal, amigo. Não, não pode. 50 Você quilômetros. acessa o site do Detran, você vai descobrir de quem é o carro, mano, velho. Com certeza, Exato. É na hora, com certeza. né? Tem um problema que são a falta de comunicação dos sistemas informáticos de cada entidade. Então você tem o Detran, DF, ele necessariamente não conversa com o Detran GO, com o Detran Maranhão, né? Aí você tem, por exemplo, existe várias redes de serviço, né? Então, da Polícia Rodoviária Federal, ela tem a rede dela, existe uma rede interligada, mas o grande dilema é que o cidadão, a vítima que teve o veículo roubado, furtado, ela acaba não recebendo esse feedback do governo, né? E aí o sacrifício já pensou pagar todo mês bonitinho? Não, amigo? tem que Exatamente. pagar. Olha, o senão meu vai cunhado pro teve uma Serasa, moto pro- roubada, ele era garotão ainda, né? Acho que foi a primeira motozinha dele, né? E ele ainda estava pagando. Amigo, eu vi esse menino chorando todo mês, porque pagar um negócio que te levaram, olha, meu Deus do céu, né? E é um E ele negócio andando a caro, pé, né? como diz o outro, né? Senão, Verdade. E é um negócio caro que não dá pra você pagar outro, porque você tá pagando o que já levaram. Aí você fica a pé, pagando uma coisa que você não tem mais. Ou às vezes tem, mas não sabe onde não está. sabe onde que tá. Exato. Às vezes a polícia recuperou e não teve interesse em passar a informação para você. Eu acho que o que falta realmente é interligar esse sistema. Assim, não tem um sistema nacional. Você entra no Detran, no site, por exemplo, do Detran, do DF, do Goiás, Certo. é completamente diferente. Exatamente. E assim, você não tem, o cidadão não tem acesso a esse tipo de informação. Nem a carro roubado. Agora tem esse sistema que o Kleber falou, mas antes não tinha, assim. Não tem como eu entrar no site do Detran e ver se um veículo é roubado ou não. E até um cidadão tem informação de que um carro que ele está vendo na rua, largado, é roubado, demora muito, assim. Desprende de muito tempo, e às vezes a pessoa não tem um tempo, às vezes até tem vontade de informar que aquele carro foi achado. Mas como que ela vai saber se não tem um sistema onde ela possa hoje Sem no falar nos que corre-corre. não estão largados, estão sendo utilizados, né? Exatamente. Como é que você vai suspeitar que os carros que estão ali, o carro que está à sua volta foi roubado? O cara roubou e está usando. Normalmente não está escrito na placa, carro roubado, não existe. Não tem condições. Sabe que uma coisa que eu percebo, por exemplo, no tempo do Brasil Urgente que a gente fazia em outras 2 emissoras de televisão, era muito comum, por exemplo, o cidadão ou a cidadã ligar, olha, tem um carro aqui na minha rua ou na minha quadra que está parado há vários dias, a placa dele é A, não sei o que e tal, dava lá o número, né? Aí você ia descobrir, realmente alguém levou, deu uma passeada com ele, e era muito comum isso meio que no começo de Brasília, né? Até meia idade de Brasília, né? Isso era comum aqui, você sabe disso. verdade. Né? Eu tenho- Vocês são menino, ainda não vão lembrar desse tempo. Né? Mas hoje a correria da gente não faz nem perceber que esse carro está parado há vários dias em algum lugar, né? Exato. Eu tenho 2 casos que me chamaram a atenção. Um deles aconteceu aqui na Ceilândia, que a pessoa me ligou, fez contato comigo. Kleber, olha, tem um carro que está parado aqui, em frente ao supermercado na Ceilândia, ele deu o endereço. E ao lado do supermercado tinha não lembro se era um chaveiro, alguma coisa assim, e aquela pessoa observou e comentou com ele, olha, o carro está aqui já há um mês, encostaram, e as pessoas já estão vindo aqui, já começaram a depenar o carro, e ninguém faz nada. E um outro que me chamou a atenção foi de uma pessoa numa rede social, né? Ela postou, olha, tem um carro que está estacionado aqui há uma semana, eu já chamei a polícia, já ativei, mas ninguém veio, o carro continua aqui até agora. Né? E aí nós divulgamos o veículo lá. E é comum esse tipo de coisa acontecer. Né? Hoje as redes sociais, elas colaboram um pouco nesse facilidade, sentido. né? É uma beleza. Mas ainda né? assim o problema das redes sociais é que ela tem a famosa linha do tempo e as pessoas
não conseguem acompanhar. Então, o site, por exemplo, ele consegue suprir essa deficiência. A pessoa vai lá e cadastra. Se alguém vai lá e oferece essa denúncia, olha, eu encontrei um carro aqui que está depenado, mas encontrei. E se ela publica essa informação, ou um agente de segurança fala, tem um carro aqui no pátio e cadastra esse veículo, se a pessoa tiver cadastrada no site, ela recebe uma notificação. Então, ela vai conseguir chegar até ele. Essa deficiência que o Kleber fala é interessante. Aqui no Brasil, o Estado está muito a dever. Quando digo Estado, a nação, o governo federal está muito a dever. Você, se a gente lembrar que assiste filme americano aí, se você olhar filme americano de 10 anos atrás, 10 anos para cá, existe uma coisa, prender um criminoso ou um suspeito. Eles entram no computador nacional da Polícia Federal Americana, que é o FBI, tem todos os dados do cidadão a nível nacional. Na hora, né, amigo? Aqui, ano passado, que começaram a instalar o Banco Nacional de DNA. Verdade. Porque foi um projeto de lei de um senador, do Piauí, do Ciro Nogueira, que aí o governo foi obrigado a sancionar e botar. Estão ainda implantando o Banco Nacional de DNA, que é de suma importância. Porque se o cidadão comete um crime bem aqui, ele atravessa, vai bem aqui para o Goiás, aqui do lado, lá não, pode não ter as informações dele. Se ele vai para a Bahia, não acha. Entendeu? Então a gente vê, volta e meia, quando o cidadão é pego em alguma confusão, mas ele cometeu um crime, não sei, lá em Alagoas, no Maranhão, mas pô, não tem um cadastro nacional. Há 20 anos que tem isso nos Estados Unidos, por que não se copiou de lá? Copiamos tudo que não presta de lá, o que é bom não se copia, né? Não se copia, entendeu? Meu e assim Deus. É com carros, né? Sempre carros. Mostrar mais um vídeo? Vamos lá. Né? Trabalho feito aí pela moça, né? Você participou também, né? Sim. Deve ter uma equipe boa lá, tinha uma outra mocinha também que apareceu na reportagem. Ana Paula, né? Colaboradora. Tá bem, então. Mostra aí, mais um vídeo. Ao meu lado está a advogada Isislane de Oliveira, que participa do quadro Conheça Seus Direitos. Temos uma dúvida do nosso internauta, o Marcos de Vitória, que teve seu carro furtado no interior de um estacionamento privativo de um shopping. Nesse caso, ele tem direito ao ressarcimento? Em regra, sim, porque há uma relação de consumo entre o cliente e o estabelecimento que proporciona o estacionamento. Então, se há algum dano, há direito a ressarcimento, sim. E se o estacionamento fosse gratuito, como seria? Ainda assim, há responsabilidade do estabelecimento, porque não deixa de existir a relação de consumo apenas por ser gratuito ou pago. Doutora, a pessoa percebendo que teve seu carro furtado, qual é o primeiro procedimento que ela deve fazer? Procurar a administração do shopping, procurar a polícia ou ir direto à delegacia? Isso é muito importante, porque a primeira coisa que se deve fazer é informar a administração do estabelecimento, para que eles saibam do fato ocorrido ali no interior. E, posteriormente, procurar a delegacia e informar as autoridades competentes, para que seja procedido ao boletim de ocorrência. Então, quando a pessoa paga para colocar o carro no estacionamento privado, ela não paga somente pela vaga, mas também pela segurança, é isso? Exatamente isso. É importante lembrar que o estacionamento, ainda que seja gratuito, aquele que oferece tem o dever de guarda e fiscalização tanto pelos objetos quanto pelas pessoas que ali transitam. Mas será que o pessoal lá do estacionamento tá agindo como manda o figurino, meu amigo? Olha, é uma incógnita, né? É pouco provável. Se a gente pegar os casos de veículos que são furtados dentro de estacionamentos e que as pessoas... E até de estarem pagos, inclusive. Exatamente. Vamos lembrar isso. Né? Porque aí você recai na brincadeira de ter que entrar na justiça, ativar a justiça, e aí já é uma outra história que bem demorada. Né? Mas pelo menos há um direito, né? Nesse aspecto, quer dizer, o cidadão hoje está bem resguardado, né? A lei do consumidor tem ela sido é boa. de... Falta ser utilizada, né? Falta o cidadão tomar consciência dela e utilizar e fazer uso dela. Ela é boa, ela existe. Eu diria que as leis brasileiras são boas. São boas, falta é utilizá-las. Na verdade, falta o cidadão conhecer também e correr atrás. Conhecer e correr atrás. Não ser vencido pelo cansaço, né? Porque a burocracia às vezes faz com que as pessoas... De propósito. Exatamente. Deixem pra lá e cansem. Eu mesmo acabei de falar agora mesmo aqui, eu não falei? Você não perco nem meu tempo de correr atrás, no caso da mala perdida lá, não é mesmo? Mas é um erro da gente. Até porque, vamos dizer, a empresa vai querer te ressarcir e é uma mixaria que eles colocam em mão. Mas você tem uma série de direitos, né? Eu gostei, estive no aeroporto esses dias agora, né, tá lá o carro do Procon lá, que ó, meu amigo lá botou o carro do Procon na porta. O Todd tem feito um bom trabalho. Todd Moreno. Tem perturbado muita gente aí. Colegas de vocês que saíram lá da faculdade. Formou conosco lá. Eu sei disso. Né? Nosso colega. O Todd está fazendo um trabalho que, olha, botando o que é?
mostrando o que estão fazendo. Porque você empolga as demais pessoas a fazerem a mesma coisa. Estimula, você dá o exemplo, isso estimula, né? Você vai Agora, uma coisa que me chamou a atenção, aqui está escrito, e eu peguei lá do site de vocês, né? As classes A e B que têm menor incidência de roubos e furtos de veículos? É que, em termos práticos, o que acontece? As classes A e B, elas têm veículos de luxo, esses veículos geralmente têm recursos de segurança melhores, não que não hajam os roubos, eles ocorrem normalmente. Certo. Né? Mas em menor número é por encomenda, como você disse, né? Exatamente. Mas são poucos que podem, mesmo pagando 20%, 30% do valor de um carrão de 300 mil, 200 mil, que é mais difícil, ainda há dinheiro, né? Se desfazer também de um carro de luxo. Exato. O delegado da Roubos e Furtos aqui de Brasília, ele deu uma dica muito interessante com relação à guarda dos veículos. Ele fala, geralmente quem tem 2 carros, por exemplo, e uma vaga na garagem, ela pega o carro velho, deixa fora e põe o novo dentro. Isso. Né? Mas o ideal é que se faça justamente o Fizesse inverso. exatamente o porque contrário. o carro novo, ele tem recurso de segurança, ele tem dispositivo antifurto. E o velho não. Então, isso já dá uma demonstração dessa incidência menor de roubo. Até porque você vai pagar o seguro de um carro velho, você tem que vender o carro para pagar o seguro. Para pagar o seguro, exatamente. Amigo, a minha filha comprou lá o casinho dela lá e tudo mais, foi ver, amigo, a prestação do seguro, Chico, era maior do que a prestação do carro, mano, velho. É por aí mesmo. Meu Deus, né? Se podemos complicar, ao invés de facilitar, porque dizem que quanto mais número de pessoas seguradas, menor seria o valor do seguro. Manda a regra que assim seja, né? Exato. Agora, por que o governo, assim que já cobra um seguro, não cobra um seguro lá do carro? Certo? Sim. Que eu não sei para que serve aquilo, mas cobra, né? Não deveria ter uma taxa até um pouquinho maior e os carros estarem segurados nacionalmente? Exato. Não pinta uma ideia dessa não, professor? Pinta, mas o governo não tem interesse, até porque essa coisa de tributos, né, de impostos, né, isso é uma caixa preta, né? Verdade. Você paga, por exemplo... Só Deus sabe para onde vai. Só Deus sabe para onde vai. Você paga lá o CID da gasolina, mas você não tem a menor ideia para onde vai aquele dinheiro do CID. É verdade. Né? Para reformar a estrada, apenas 12% do dinheiro do CID, 60 bilhões, foi utilizado ano passado. Então, as estradas tudo esburacadas. E por que não se usou? Está lá o dinheiro, é uma caixa preta, né? Outro dia eu falei assim, só Deus sabe para onde vai, né? O cidadão, se ele sabe para onde vai, por que ele não denuncia? Porque nem ele se atreve a mergulhar no meio para onde vai esse desvio, meu amigo. É coisa para lá de capeta mesmo, entendeu? Meu Deus do céu. Precauções. Bom, precauções... para evitar o roubo e o furto de veículo, acho que a primeira delas, acho que a principal, inclusive, sempre foi estacionar, observar bem o ambiente, evitar essa história de namoro dentro de carro, principalmente quando você vai estacionar à noite. Demorar para pegar as coisas, Demorar para pegar as coisas. Porque eu vejo de gente mergulhada, ainda bota o traseiro pro lado de fora e fica catando as coisas lá dentro do carro. Mulher tem muito disso também, Mulher né? Passar faz batom no isso carro, demais, se maquiar no né? carro. Exato. Meu Deus do céu. Essas são as principais. Acho que é estar sempre atento. Né? É você estacionar o veículo, se é numa área aberta, se é numa área pública, ficar atento a quem está por perto, se você vai sair na noite, tomar cuidados. Né? Depois que levaram a sua caminhonete, você mudou alguma coisa nesses contextos? A gente muda. Acho que a principal mudança foi justamente essa, né? Você encosta, na hora que encosta, você já está olhando para todos os lados, né? E tomar mais cuidado com a questão da segurança. Como é que eu vou, os dispositivos, recursos de segurança que eu vou utilizar para evitar, né? Você está lá dentro, quero o meu carro de volta. Você já aprendeu algumas precauções? Ou como diz o bom brasileiro, não. Ele que faça, porque eu não faço, não. Não, eu já, mas assim, eu ainda tenho que melhorar muito. Eu, como as mulheres que ficam se maquiando no carro, essas coisas, mas eu, até participando desse trabalho todo, ao longo desses últimos meses, a gente vai vendo o tanto de coisa que acontece que a gente não tem ideia. Tem alguma especificamente que tenha chamado a sua atenção e que você está sendo mais precavida? Até coisas simples, assim, até chegar em casa e já ir com a chave de casa, assim, na mão, porque lá na minha casa, eu moro num bairro, no Guará, né? Que não é tão seguro. E que recentemente tinha acontecido vários roubos assim de carro. Certo.
E aí minha mãe eu saio e ela fica morrendo de medo. Aí eu já chego em casa com a chave na mão, assim, pra só desligar o carro, abrir o portão rapidinho, às vezes ela mesma vai lá abrir por conta disso, porque tem muitos casos desse tipo. E é isso. E tomara que a gente aprenda mais e que nunca venha sofrer um constrangimento. E que né? É isso que a gente almeja para todo mundo. Francisco, você já passou por algum tipo de... teve algumas mudanças de comportamento? A gente vai olhando e vai se assustando. E a idade também vai nos tornando mais... Nos deixando um pouquinho mais, né? Mais assustado. Depois que eu virei pai, virei mais observador e a idade vai ensinando. E eu tomo, sim, alguns cuidados. O Daniel Lawrence, que inclusive deu uma colaboração desse programa... Certo. Dos eu não coloquei em respeito que o Daniel está lá contratado pela Rede Globo, eu não tive autorização, não tive tempo também para pedir, que se pedisse, tenho certeza absoluta, os colegas não negariam. Daniel é comentarista da Globo, um cara preparadíssimo, ele participou e ele diz o seguinte, eu levei para fazer uma palestra lá na faculdade com meus alunos, e uma coisa que mais chamou a atenção dos alunos é o seguinte, toda vítima que chega na delegacia diz, olha, eu senti que eu ia ser roubado. Aí o delegado, pô, você sentiu, por que não evitou? Você pressente, então ele diz, vá, siga o seu sexto sentido, sua intuição. Você vê que não tem alguma coisa certa lá, que tem alguma coisa que está errada, aquilo está errado. Vá atrás. Aquilo pode evitar o roubo, entendeu? Então você tem que aprender a olhar à sua volta. Ele diz, o bandido chega tranquilo e dá um 360. Você também tem que dar um 360, tem que olhar em volta. Se sentir seguro, dá mais uma volta e outra volta. Observe mais um pouquinho. Vai embora. Né? Não faça o mesmo caminho sempre. Isso. Meu Deus do céu. Procure pensar como um bandido, para não virar vítima dele, né? Chico, obrigado por ter vindo, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez. Larissa, bom te conhecer, viu, querido? Igualmente. Meu amigo, bom te conhecer também. Excelente esse trabalho que vocês colocaram. Mesmo sendo na hora da dor, surgiu a grande ideia. Serás um grande jornalista, viu? Você já também, já é uma grande jornalista, tá bem? Professor não faltou no pedaço. Chico, obrigado. Obrigado, Larissa. Obrigado, Kleber. Obrigado também. Espero ter contribuído um pouquinho. Agora que as autoridades brasileiras, com certeza, têm que dar um jeitinho melhor na situação, tem. Né? Surgiu aí agora a oportunidade de você bater o dedo ali e descobrir se o carro é roubado ou não, já é meio caminho andado. Agora a unificação dos Detrans. O Denatran existe por quê e para quê? Não seria exatamente como tem mostrado que é, trazendo uma lei federal para poder abraçar o Brasil inteiro, que ele abrace os demais Detrans também e faça um único caminho para os Detrans nacionais, esteja onde ele estiver, de norte a sul, de leste a oeste. Seria muito mais fácil, com certeza. Grande abraço.